Noite, igreja. Vocês só conseguem me escutar aqui? Tá tranquilo? Tá. Estão conseguindo escutar? Pronto, tá tranquilo agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 13. Alô, oi. Acho que tá só um pouquinho embaixo, mas tranquilo. Enquanto você abre, vamos fazer uma breve oração? Oremos. Querido Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos liberta e que o Senhor nesse momento possa nos libertar, para que assim nós possamos entrar mais em Ti, do Teu plano de salvação. Opa, voltou. Capítulo 13 de Lucas, versículo 10, vai dizer o seguinte: a cura da mulher paralítica. Vamos começar bem brevemente, eu não quero tomar muito do seu tempo, né? A gente sabe que durante a semana é um pouco corrido. Vamos lá. E ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-se a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificou a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhes, porém, o Senhor, dizendo: Hipócrita, no sábado não despreze da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E o 16 para finalizar: E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha presa. O contexto de Lucas, capítulo 13, é o contexto onde tem mais, pelo menos do 13 ao 15, onde vai ter mais milagres, onde Jesus operou durante a sua caminhada com seus discípulos. E há um paralelo entre o livro de Lucas e o livro de Marcos, nessa primeira divisão de milagres, onde cada um relatou ao seu modo de vista, perante a inspiração divina de Deus, como Jesus operou esses milagres. Eu queria que você abrisse lá no livro de Marcos, um pouquinho antes, capítulo 5, do versículo 1 ao 20, vai falar sobre o homem endemoniado. Para aqueles que não lembram, eu não vou ler o texto, eu só queria que você abrisse para dar aquela leve retrospectiva. Do 1 ao 20 vai ser o homem endemoniado, ao qual Jesus estava passando por ali, né, durante a caminhada com os discípulos, e ele avistou um homem ao qual era chamado de Legião, né? Jesus o chamava, perguntou a quem ele se chamava, ele se denominou por Legião, porque havia muitos dentro dele, muitos demônios dentro deles. Logo Jesus expulsou os demônios, né? Havia anos que aquele homem estava preso, juntamente com aquela legião de demônios dentro dele, e ele expulsa para dentro dos porcos, e a gente já sabe o fim da história. Mas o versículo 21 ao 34 vai falar outro contexto de, digamos, milagre, que é a mulher do fluxo de sangue. Agora deixa eu perguntar para você:
Eu quero que você leia, antes de fazer a pergunta, eu quero que você leia rapidinho, em silêncio, ali, em estilo meditação, do versículo 21 ao versículo 34, bem rapidinho. Você pode se juntar em dupla com alguém, e só para você recapitular bem rapidinho essa história, porque ela é uma história mais importante aqui de todo o contexto que a gente vai estar vendo. Rapidinho. Amém? Deu tempo ler? Pronto, amém. Queridos, falando sobre libertação, a primeira coisa que vem em mente são 120 anos de libertação, aquele filme. Não sei se muitos aqui viram ou leram o livro. A primeira imagem, quando se fala de libertação para mim, é quando você vê esse contexto de escravatura que as pessoas, o povo africano passou, né? Mas eu queria fazer a pergunta, né, que eu ia fazer para vocês, era: que tipo de libertação você acha que está, ou você acha que tem na sua cabeça, em mente, quando você vem para a igreja? O que a palavra libertação significa para você quando você pisa dentro da igreja? Bom, para mim, libertação, quando eu piso dentro da igreja, simboliza uma coisa bem simples: o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Ele me libertou de anos e anos, se ele não tivesse se sacrificado, de uma escravidão eterna por Satanás. Quando a gente fala de libertação, a gente não fala somente de libertação no sentido de estou livre, não tenho mais nada que me segure. Mas estamos falando também de outra coisa, chamada vida. Se você é preso, você não tem vida alguma. No zoológico americano, lá em Ohio, eles tinham vários animais, e um desses animais que eles tinham era um chamado pandazinho vermelho, que ele na verdade é da Ásia, ele não é do Japão, ele é da Ásia, e aproximadamente ele vive em cativeiro cerca de 25 anos, o que é muito para um animal. Preso em cativeiro é muito. E por que a gente está entrando nesse contexto de um animal sendo cativo, um zoológico? Porque em média o ser humano, sendo cativo, pelo menos para a medicina, é contestado que um homem ele não consegue ficar preso no local fechado, no lugar gradeado, sozinho por uma semana. Primeiro, que biologicamente explicando, o teu cérebro ele não vai, de forma alguma, conciliar o modo estar preso com a tua vida. Então é mais fácil você sair ou morrer do que você continuar vivendo. E por quê? Muito simples. O nosso cérebro ele foi feito e moldado por Deus na capacidade de ele raciocinar. Nesse modo de raciocinar, nós temos uma pequena coisa que foi dada por Cristo lá no começo, chamado livre-arbítrio. É o que desde o começo nos deixa livres de qualquer escolha sendo retirada da Bíblia. Dando um exemplo para quem não entendeu: é pecado beber? Não, não é pecado beber. Mas por quê? Porque não está na Bíblia. Na Bíblia não está estritamente dizendo assim, ó, você que beber Skol não entrarás no céu. Não. Agora, é pecado adulterar? É. Por quê?
Está na Bíblia? Tá, nos 10 mandamentos, né? Não adulterarás. Mas eu posso? Na teoria, você pode. Só que qual é o problema? Quando você faz isso, você está quebrando uma coisa. O pacto que você faz com sua esposa e com Deus. Perante não a igreja, perante a Deus. Então, nesse sentido de você quebrar, você acaba tirando o seu próprio livre-arbítrio. Porque quando você quebra aquilo que vai diante a lei, você está quebrando ou transgredindo aquilo que tudo aquilo que vai de acordo com a sua vida, ou que rege a sua moral. E basicamente, a libertação, ou a liberdade, ela é isso. É uma moral focada no sentido em que você é livre para escolher aquilo que você quer. Mas a partir do momento que você quebra isso, você se torna cativo. Como assim? Vou usar do exemplo que eu usei com vocês da escola. Não é pecado você beber, mas automaticamente quando você bebe, o que acontece com o indivíduo? Ele para só numa lata? Muito difícil. Muito difícil. E eu vou falar o porquê que é difícil. No cérebro é chamado uma glândulazinha chamada dopamina. Quando essa célulazinha ou esse grão de célula, ele entra em contato com alguma coisa, ou no caso chamado com nicotina ou com propriamente a maconha, ele ativa no sistema do cérebro uma corrente chamada corrente de retorno. Aquilo que vai e volta do cérebro e o cérebro não tem controle mais. Isso acaba acelerando o teu pulso cardíaco, ou seja, você tem mais movimento, mais adrenalina. E aí você quer mais, porque você não pode parar só no. E aí acaba criando um vício. E o que é o vício? Uma prisão. Algo simples, direto e prático. Uma prisão. O povo de Israel, ele viveu aproximadamente 300 anos, na média, 300 anos antes de Moisés aparecer, para que realmente eles tivessem a liberdade deles como povo. Então foi prometido durante 300 anos, desde a morte de Caim, valeu o nome, desde a morte de Caim, que o homem seria liberto. Então aproximadamente esses 300 anos, o homem foi preso, cativo, por ele mesmo. Negócio doido, né? O homem ele foi preso pelo próprio homem, durante muito tempo. E o que isso significa? Que não importa o tempo que você passe preso, uma prisão sempre é uma prisão. E não há ninguém que saiu de uma prisão e fique ileso sem uma marca. A não ser que ela seja transformada por Cristo. E é onde eu vou te mostrar agora. Quantos anos vocês viram aqui que a mulher com fluxo de sangue, ela passou? Por quantos anos ela passou presa? 12 anos. Quantos anos a menina tinha quando ela morreu, faleceu? Nos versos seguintes, lá embaixo. A filha do centurião, quantos anos? 12 anos. Com quantos anos a mulher foi liberta? Com 12 anos. Ela foi liberta da onde? De uma prisão que ela tinha, do fluxo de sangue. A menina foi liberta da onde? Da morte, com 12 anos. Que incrível, né? 12 anos uma mulher estava sofrendo e Jesus apareceu e a curou. 12 anos de uma vida bela, linda e pura, como é uma de uma criança, e ela morre, até que ela encontra o Salvador. O que isso quer dizer? Que não importa a idade, ou não importa quanto tempo você esteja cativo, se o teu libertador ele for Cristo, a diferença é enorme. Porque não vai ficar marca nenhuma, ou não haverá marcas nenhuma em você que Cristo não possa tirar. Uma coisa que eu sempre digo, irmãos, que acho que acaba impactando um pouco a vida de muitos, é que não importa
quanto tempo você passe preso, se você for liberto por Cristo, e se for Ele a pessoa que tirar as suas correntes, com certeza o faraó ele não estará mais com as tuas chaves, com as tuas correntes. Com certeza não vai haver nenhum presidente que te fará mal, subindo o preço do arroz. Com certeza não haverá morte, nem pranto e nem dor, porque você vai estar livre o suficiente para ter uma escolha. A escolha é viver. Como eu disse no começo, a vida é a única coisa que não te deixa louco o suficiente, porque todo o resto ele pode te deixar louco, até mesmo a liberdade. Liberdade demais ou em excesso, é como aquele ditado diz, né? Tudo demais ou tudo em excesso é ruim. Porém, a liberdade com significado, ou a salvação com significado, no caso a libertação, é totalmente diferente, porque você vive realmente isso como algo bom. E eu vou te dizer o porquê. Com aproximadamente 18 anos eu subi em cima do púlpito pela primeira vez, e pela primeira vez eu preguei. E eu tinha acabado de entrar no curso de teologia, e eu não tinha pregado nenhuma outra vez. Eu não tinha experiência de púlpito, eu não tinha eloquência, eu não tinha como subir voz, nem diminuir voz, eu não sabia cantar, pelo menos na minha cabeça eu não sabia cantar, eu não sabia fazer um batismo, eu não tinha noção nenhuma do que era um apelo, e eu não tinha forças o suficiente para colocar em mim a responsabilidade que eu tinha que passar a mensagem para alguém, porque para mim eu era magro o suficiente ou burro o suficiente para não acreditar em mim mesmo. Essa era a minha prisão. Diferente de outra pessoa chamada Adams, a minha prisão era até melhor do que a dele. Por alguns anos ele viveu no mundo das drogas junto com o irmão, e infelizmente ou felizmente, depois de conhecer a Cristo, depois de tentar se limpar, ele teve a sua libertação. E outra pessoa a mais, eu conheci uma mulher chamada Evelene. Ela passou 3 anos em luta, irmãos. Desde o começo que ela conheceu o câncer até o final de sua vida. Não foi 12 anos como a mulher do fluxo de sangue. Foi 3 anos. 3 anos foi o suficiente para acabar com quase 30 anos de vida. O que cada uma dessas histórias tem em comum? Cristo foi a única ponte nessas 3 histórias reais que deu a libertação. Somente quando eu conheci a Cristo durante aquela semana do Calvário, eu pude perceber o quanto eu podia ir longe e quanto Cristo tirava as minhas rédeas. Porque quando você tem uma viseira, quando algo te prende, é difícil tirar. E por mais que você tente, você não vai conseguir sozinho. E a mesma coisa foi com esse Adams. Ele tentou por uma vida toda, e ele não conseguiu, até que em determinado momento ele foi forçado a fazer aquilo. Porque ou ele morria dentro da prisão dele, ou ele tentava dar uma nova chance de vida para ele. E com a senhora Evelene foi diferente. Ela viveu toda uma vida com Cristo, mas o fogo estava apagado. E foi só depois de um tempo que ela percebeu que somente com Cristo ela poderia estar melhor. O que essas 3 histórias têm em comum é que uma, Cristo me transformou para que eu pudesse sair da prancha para a terra firme. Eu saí de um lugar onde eu era só reconhecido na escola como moleque, como alguém que ia para a praia, ia se divertir com os amigos,
E hoje falo dos milagres e mais ainda da missão do Senhor em minha vida. Porque se eu não falar que a transformação foi em mim, do que adianta? Porque Ele primeiro me libertou, não no batismo. Foi naquela semana de oração, numa igreja pequena, que eu reconheci que se eu não fizesse aquilo com todo o coração, que se eu não desse o melhor de mim com Ele, eu não seria nada. E eu reconheci mais isso quando foi no ano passado, em 2019, quando o Adams morreu. Porque o Adams era meu tio. Ele morreu de pneumonia, infelizmente, entregue totalmente às drogas, e durante alguns anos ele estava tentando se libertar. E por nenhum momento eu falei dele ou de Cristo para ele. Diferente da Evilene, que também era minha tia, que morreu devido a um câncer de mama, ela teve uma vida toda escutando sobre Cristo. E nos seus momentos finais, nos seus últimos suspiros, ela se entregou a Cristo definitivamente, como se ela tivesse batizado. Não precisou que eu mostrasse a palavra para ela, mas foram motivos pequenos, como a morte, que me mostraram que a vida, ela pode ser dura, se eu me prender a algo, se eu for cativo a algo, e se esse cativeiro for o mundo. Infelizmente, os jovens de hoje estão passando por momentos difíceis, e não só os jovens, adultos, famílias. Se nós não fizermos a diferença, não haverá ninguém para contar a história. E o impressionável de todos os milagres era que no final Jesus ia falar com a pessoa, para que elas contassem as boas novas do que tinha acontecido ali. Se você sair por aquela porta e você for para casa, por mais que você não dê bola para o que eu estou falando, ou para que Cristo esteja falando aqui, não vai fazer sentido nenhum você colocar a sua cabeça no seu travesseiro depois de uma oração e pedir para que Cristo te transforme. Porque isso não vai acontecer se você não pedir pela transformação, se você não correr atrás da transformação. Porque ninguém vai te livrar do cativeiro se não for Ele. O povo de Israel sofreu duramente. Nós somos o povo remanescente, e eu creio nisso fervorosamente, que hoje nós possamos nos lembrar que Cristo é o nosso único Salvador, e somente Ele pode tirar nossas correntes, e não há ninguém que possa colocar novamente, nem Satanás, porque até para uma ação de Satanás precisa da autorização do próprio Senhor. Se você tem esse desejo no seu coração, vai ter algum louvor? Não sei se vai ter algum louvor, já pode vir para cá. Se você tem esse desejo no seu coração, durante a música, se levante, faça uma oração só entre você. Coloque nos seus pensamentos tudo aquilo que te prende aqui no mundo, tudo aquilo que te afasta do céu, e coloca Deus em primeiro plano. Esquece do resto. Assim como o Nicolas falou, a sua juventude aí, ainda muito jovem, mas antigamente já tinha uma vida diferente, uma vida de surf, né, Nicolas? Assim também eu tinha minha vida meia conturbada também, por conta da noitada,
achava que aquilo era o máximo, achava que tudo aquilo era realmente ser feliz. E quando eu chegava em casa e botava minha cabeça no travesseiro, eu via realmente que aquilo não era vida. Que aquilo não era vida nem para mim e nem para nós jovens. E eu tinha fome, experimentei de vários pães. Mas no dia que eu experimentei o pão da vida, minha vida mudou. E no dia que eu bebi da água que matou minha sede, minha vida mudou. E não vai ser diferente com a sua. Experimente desse pão, experimente dessa água, que sua vida mudará completamente. Basta você querer. Jesus, tu és o pão que me alimenta, a água viva que mata minha sede. O que seria de mim? O que seria do meu irmão se não tivesse derramado sangue por nós? Seria ingratidão não te entregar minha vida, pois teu amor me alcançou e nova criatura sou. As coisas velhas já passaram, já não me pertencem mais. Quero viver só para ti, resplandecendo a tua luz, Senhor. Brilha em mim, toma o meu coração e vem retirar tudo aquilo que me afasta de ti, meu Senhor. Reina em mim, Senhor. Brilha em mim, toma o meu coração e vem retirar tudo aquilo que me afasta de ti, meu Senhor. Reina em mim, Jesus, tu és o pão que me alimenta, a água viva que mata minha sede. O que seria de mim? O que seria do meu irmão se não tivesse derramado sangue por nós? Seria ingratidão não te entregar minha vida, pois teu amor me alcançou e nova criatura sou. As coisas velhas já passaram, já não me pertencem mais. Quero viver só para ti, resplandecendo a tua luz, Senhor. Brilha em mim, toma o meu coração, vem retirar tudo aquilo que me afasta de ti, meu Senhor. Reina em mim,
vem retirar tudo aquilo que me afasta de ti, meu Senhor, reina em mim. Amém. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Esse mundo vai passar por uma transformação, para que definitivamente nós possamos morar nele, como morada. Mas antes disso nós habitaremos no céu com Cristo, a Nova Jerusalém. Que nesse momento você possa se entregar de coração, de toda a sua alma, de todo o seu fervor, a essa missão do Senhor. Ela necessita. Eu estou vendo várias pessoas aqui com a camisa Tudo por Ele, e tem um quadradinho com o coração. Eu me entreguei com apenas 18 anos, e não é mérito nenhum. Poderia ter me entregado mais novo, mais velho, tanto faz. Para Ele não importa. O que importa é que a gente trabalhe para Ele. A gente leve a mensagem. Nada para a gente, nada por nós, tudo por Ele. Porque se não for por Ele, continuaríamos presos em nós mesmos, nossos próprios querer, nas nossas próprias vontades. Por isso que eu te digo, antes dessa oração, entrega tudo que você tem, que te prende ainda neste mundo, e foca na Nova Jerusalém, porque é a tua moradia de liberdade. Oremos. Querido Pai que está no céu, nós queremos te pedir uma bênção, Senhor, especial sobre este povo, para que nessa noite o Senhor possa nos habitar em nossos corações, possa fazer a diferença em nossa vida, Senhor. Como eu disse, Senhor, não é mérito nenhum eu ter me entregado novo ou velho, não importa para o Senhor. O que importa é que eu faço o trabalho que o Senhor designou a mim. Eu escutei o teu chamado e escutei porque eu fiz uma escolha, e ainda continuo escutando, Senhor. Que o Senhor possa derramar, Senhor, os milagres do teu chamado em mim, Senhor, não para uma simples obra, Senhor, mas para a libertação, Senhor, para a salvação. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa chamar cada um aqui pelo seu coração. Que o Senhor possa chamar, Senhor, pelas suas necessidades, pelas suas vontades. Que o Senhor possa transformar, Senhor, assim como o Senhor transformou a mim. Que a cada dia nós possamos ser moldados, Senhor, como vasos de alabastros em Tuas mãos. Que aqui nós possamos chorar, Senhor, porque Babilônia não é o nosso lugar, Senhor. E que a nossa Nova Jerusalém, Senhor, esteja estampada, Senhor, em sorriso, em glória em nosso coração, Senhor. E que nós possamos focar nessa morada de liberdade, amor e de salvação. É isso que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.